Bom, vamos lá, gente, reiniciando aqui, tá? Então, eu gostaria de responder, então, as perguntas dela aqui, da nossa acadêmica aqui, colocou as perguntas, eu gostaria de responder, certo? Ela pergunta sobre... Não, Rafaela, propedêutica não termina assim rápido, não. Propedêutica é enorme. Propedêutica tem sociologia jurídica, tem noções, evidentemente, tem criminologia, tem uma série de coisas. Eu vou entrando em conceito penal, vou entrando em fontes e vou linkando com propedêutica, vou seguindo o programa dentro dessa linha, tá? Respondendo a vocês. Sigam o que eu estou falando, que vocês vão ter uma formação excelente. Paralela a tudo isso, vocês terão que amanhã ou depois, se vocês quiserem fazer também uma especialização em direito penal, porque realmente é complexo. Eu, graças a Deus, tenho 20 anos como professor, tive 2 sobrinhos e uma filha advogada, que foram meus alunos em penal. E todos passaram no exame de ordem no período. E eu fui contra eles fazerem a segunda fase da OAB em penal, e eles quiseram fazer e passaram em primeira. Então, podem seguir o meu caminho que vai dar certo. Agora, tem que ter a parte de vocês também, né? Vocês têm que... O professor só dá o caminho. Vocês é que seguem. Vamos lá. Agora, o delinquente para trabalhar, né? A sua liberdade, né? Etc, etc. Na realidade, a prisão, ela é a perda da sua liberdade. O cidadão perde o direito de ir e vir, perde um bem sagradíssimo que é a liberdade. E a partir desse momento em que ele perde essa liberdade, ele passa a ter o quê? Ele perdeu a liberdade, ficou tutelado pelo Estado, preso, e a partir daí ele não pode ser forçado a trabalhar. Ninguém pode forçar a trabalhar. Mas pode se estimular. Por exemplo, existem alguns requisitos que você, a cada dia trabalhado, diminui 3 anos sua pena, é um estímulo para você trabalhar. Então, a partir daí, muitos trabalham, muitos se estimulam, e o trabalho realmente, não só o trabalho, mas o estudo, a leitura de livros. O ideal seria, se nós tivéssemos um país mais evoluído, a produção de artigos. Quem sabe pode ter um escritor na cadeia, não tem nenhum problema, temos que tirar esse preconceito, tá? E, evidentemente, que nós precisamos também de uma penação, de cadeias mais aparelhadas, mais modernas, não essas cafuas que nós temos, né, com muitos presos, desumano, mas que nós possamos ter também uma penação maior. Porque, realmente, por exemplo, crime culposo de George Floyd, Minnesota, 25 anos de cadeia. Aqui, culposo seria entrega de cestas básicas, esses crimes, essas sanções muito leves. A sanção é muito leve se a proporção, aí nós temos um princípio, que nós vamos estar os princípios todos, que significa proporcionalidade. A proporcionalidade do ato for menos grave, menos perigoso, né, menos reprovável pelo seio social. E, evidentemente, mais grave a sanção, quanto maior a reprovação, periculosidade do agente, certo? E gravidade do ato por ele praticado. Certinho, gente? Vamos prosseguir, então. Então, o preso pode trabalhar, mas no Brasil não é permitido trabalhos forçados. Ele terá que trabalhar por livre e espontânea vontade, estimulado pelo Estado, não somente a trabalhar, mas a estudar. Não vejo nenhum problema em estimular os presos. Muitos fazem vestibular, fazem outras profissões, direito, etc, etc. Vamos prosseguindo, então. Então, a gente está já indo, caminhando. A propedêutica, ela é enorme. Então, reiterando, nós vamos estar sempre com a propedêutica, sempre no programa, que a propedêutica são as formas de introdução, são as formas de conhecimento, etc, etc. Existe uma outra espécie de sanção penal, que é bom que vocês anotem aí. A gente vai dar agora superficialmente, e ao tempo, quando você for estudando direito penal, o direito também, ele é como uma espiral, você pega nesse ponto aqui, você vai subindo para outro ponto, você viu o mesmo ponto numa espiral ascendente, subindo para o topo, e a vida toda você vai aprendendo dentro daquele tema, certo? Nunca vai deixar de aprender. Você vai rever o tema, só que com um nível mais evoluído de
de olhar, de entendimento, de compreensão, de consciência. O outro ponto que nós temos a estudar é o ponto que se chama, a outra sanção penal, são as medidas de segurança. Anote aí. Medidas de segurança. É outra forma que a gente tem de sancionar. Minto. Sancionar, não. A medida de segurança, ela, na minha opinião, é uma sanção, mas a doutrina não entende uma sanção penal. E eu vou explicar o que vem a ser a medida de segurança agora. Alguém sabe o que é a medida de segurança? Direito penal? Eu falei, inclusive, na aula passada. Alguém quer escrever? Não quer, vamos tocar. A medida de segurança, ela é para quando uma pessoa, eu vou utilizar um jargão que é antigo, que não se usa mais, anotem aí, que é a doença mental. Quando a pessoa é portadora de uma doença mental, e aí a turma do semestre passado fez um trabalho excelente, não só na minha matéria, mas em outras, em psicologia jurídica, psicologia criminal, fez um trabalho excelente, que foi, se vocês quiserem anotar, uma questão que trata muito de medida de segurança, para quem gosta de estudar, porque aqui o curso é de formação acadêmica, né? Não é curso decoreba, é curso de formação. Depois você tem a formação, tem a base, aí você decora o que você quiser. Mas aqui agora é a formação. Então a formação é mente pensante, é mente que está vendo a coisa na teoria e na prática. Então anotem aí. Caso Matheus Meira, traço o atirador do shopping. Traço o atirador do shopping. É um caso de um... Eu estou dando esse caso real, porque na faculdade, por exemplo, de Wisconsin, nos Estados Unidos, e outras faculdades do mundo, se estuda totalmente dentro de casos reais. Porque se você não tiver a realidade, a teoria vai ficar vazia. É importante a teoria, mas com o caso real. Então, estudando esse caso real, nós vamos estudar que um estudante de medicina vai fazer 23 anos isso. Me parece 23 anos. Foi um aluno que pesquisou com muita profundidade, eu venho pesquisando esse caso há muito tempo também. Estudante de medicina, que o pai era médico, é médico, aliás, a mãe enfermeira, e ele estava estudando medicina, no último ano de medicina, ele tinha, aí não se fala o termo, bote aí, não se fala doença mental, se fala, hoje, transtorno mental. Tá? Então ele tinha a questão da esquizofrenia, botem aí, esquizofrenia, com a comorbidade paralelo à dependência química. E ele entrou no cinema, vocês podem colocar, o atirador do shopping, Matheus Meira, vai encontrar um bocado de vídeo na internet. Ele entrou no cinema, e no cinema ele atirou a ermo na frente, assim, matando, me parece, 4 pessoas, ferindo mais não sei quantas, 6. O crime tomou repercussão internacional. Ele foi preso lá em São Paulo, mas como a família dele é daqui, veio cumprir a pena aqui. Aqui na cadeia, na esquizofrenia, ele tocou no coração de um... Estava falando, ele queria ficar calado, em silêncio, porque ele fica com a mente dele, com os pensamentos dele, ele aí deu uma facadinha num traficante espanhol, foi novamente julgado aqui na Bahia, e aí ele foi considerado, anotem aí, o inimputável. Um outro conceito que a gente tem que pegar logo nesse início. O inimputável é aquele que não tem consciência dos atos que pratica. E por ele não ter consciência dos atos que pratica, seja pela doença mental, seja pelo transtorno mental, transtorno psicológico, ele vai receber, ao invés de uma pena, ao invés de uma sanção, ele vai receber uma medida de segurança. Essa medida de segurança pode corresponder, 2 pontos, medida de segurança, 2 pontos. Internação compulsória. Internação compulsória no H de hospital, C de casa, T de Tatiana. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Ele vai para o HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. No HCT, essa internação é compulsória. Ele está até hoje lá, certo? A gente vai prosseguir nesse ponto. Outra opção é o tratamento ambulatorial. Anote aí. Tratamento ambulatorial. Que é feito em tese nos CAPs. São Centros de Atenção Psicossocial. Certo? Em que ele entra 8 horas, sai meio-dia, etc. Bom, essas são as duas opções. Para a doutrina, isso não é uma sanção penal, como seria um crime normal. Então, essa seria uma espécie de terapêutica, tratamento. Por quê? Porque aquela pessoa não tem consciência dos atos que praticou. E como ela não tem consciência dos atos que praticou, ela praticou aqueles atos de forma inconsciente. Então, ela é doente, sofredora, portadora de transtornos. Nesse momento, ela representa periculosidade à sociedade, certo? E ela precisa, o crime foi de gravidade, de reprovabilidade, ela precisa, então, de quê? De terapêutica, de tratamento. Quando ela estiver boa, estiver normal, ela poderá voltar ao convívio social. Então, essa terapêutica, ela se torna compulsória, obrigatória. O juiz determina obrigatoriamente, impositivamente. Na minha opinião, como você não tem o poder de ir e vir, toda vez que o Estado lhe tira o poder de ir e vir, lhe tira a sua liberdade, seja para tratamento terapêutico, seja para tratamento terapêutico, seja para questões relacionadas, seja para tratamento terapêutico, seja para questões de prisão, o que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer? Você perdeu o direito de ir e vir. E como você perdeu o direito de vir, na minha opinião, não deixa de ser um castigo. Você está sendo castigado. Você está sofrendo um castigo. E esse castigo que você está sofrendo, você tem que esse castigo que você está sofrendo, você tem que cumprir, obrigatoriamente cumprir, porque você não pode dispor da sua liberdade. Então, na minha opinião, é um castigo, mas é um castigo que advém também da terapêutica, tá? É um castigo que visa tratar você para voltar ao convívio social. Essa é a medida de segurança. Então, por aí, outro conceito que vocês já precisam perceber, além da inimputabilidade, é o conceito da imputabilidade. Vamos ver os dois conceitos aqui. Inimputabilidade igual doente mental. Gente, eu botei isso aqui, o doente mental, só para entendimento de vocês, tá? Certinho? Inimputabilidade igual doente mental. Eu botei só para entendimento de vocês. Mas a inimputabilidade corrigindo aqui, inimputabilidade é igual a doente mental. Certo? Sim, veja só, colocando aqui a pergunta que eu estava
sem baixar esse negocinho aí. Eu baixei aqui agora. Vai para o hospital de custódia. Agora que eu baixei. Desculpa aí, gente. Eu baixei aqui agora. Ok, bababá. É porque estou acompanhando aqui por NUSE, só para me localizar no índice. Aí vai localizando NUSE aí no índice, tá? Porque o que eu vou dando, como é propedêutica, ele vai por vários assuntos que você vai ver no NUT mais na frente, entendeu? Então, vá anotando aqui depois você vai pesquisando. Esse NUT que é... O melhor mesmo é você ter o NUT físico, porque aí tem índice, tem tudo. Esse, a editora coloca assim, infelizmente não depende de mim. Medida de segurança é obrigar o infrator a fazer tratamento quando o infrator coloca em perigo a si e aos outros. Perfeito. Perfeita a definição. Medida de segurança é obrigar o infrator a fazer o tratamento quando o infrator coloca em perigo a si e aos outros. A periculosidade, boa, excelente colocação dela. A periculosidade do agente é para si, porque ele pode sofrer quando sair, fazer qualquer maluquice e alguém matar ele. Ou ele pode matar alguém. Então, vai proteger a sociedade, tirando ele de circulação, tirando ele da liberdade de ir e vir, vai protegê-lo no hospital para que ele faça terapêutica. Mas, para mim, minha opinião pessoal, é uma sanção. É uma sanção porque está tirando a liberdade de ir e vir do cidadão. Rai pediu para eu repetir. Imputabilidade igual a doença mental, sabendo vocês que doença mental é um termo antigo utilizado no Código. Hoje utiliza transtornos mentais. Sim, aí a medida de segurança no direito civil por exemplo, aqueles casos de São Paulo, não sei se você tem visto aqueles casos de São Paulo, Cracolândia, né, em São Paulo, né? E que você tem muito viciado ali. E que, às vezes, compulsoriamente, a prefeitura, e aí vem Defensoria Pública, Ministério Público, todo um aparato, tira você da rua compulsoriamente, contra a vontade da pessoa, ou com o apoio da família, para tratamento. Certo? Mas aí é diferente. Aí é diferente. É diferente porque você não cometeu nenhum crime, tá? E existem muitas pessoas no direito civil que reclamam de você tirar a pessoa compulsoriamente para tratamento. No direito civil. No direito penal, não. Inclusive, direito penal, se vocês quiserem pesquisar também casos de inimputabilidade, tem um caso. Caso clássico, Matheus Meira, o atirador do shopping. Se vocês quiserem pesquisar, você tem também o caso o que matou o cartunista Glauco, bote aí. O que matou o cartunista Glauco. Ele também era esquizofrênico, certo? Ele foi para um sistema ambulatorial, que é um sistema mais leve, tá? Exemplo, eu fui multado e apresentei recurso. Aqui o Robson pediu a informação. Fui multado e não apresentei recurso. Não fui notificado e para continuar pilotando precisei entrar com uma ação através de advogado e o mesmo me disse que entraria com a medida de segurança. É outra coisa completamente diferente. Certo? Não é nem medida de segurança. Ele entraria com mandado de segurança. Tá? Diferente de medida de segurança. Mandado de segurança protege direito líquido e certo. É outra coisa completamente diferente completamente diferente, Robson, de medida de segurança. É mandado de segurança que ele entrou para a proteção de direito líquido e certo no CIVA. É outra coisa completamente diferente. Você tem um direito líquido e certo, aí você entra com a ação, que é o mandado de segurança, para proteger aquele direito líquido e certo seu. Por exemplo, o direito de dirigir, o direito de continuar com sua carteira, uma hipótese, né? E o direito de uma vaga no concurso, que você estava no 3º lugar e o 6º lugar passou na sua frente, enfim, essas coisas que são líquidas e certas, direito líquido e certo protegido com mandado de segurança, diferente de medida de segurança. Adélio Bispo, não é Adélio? Adélio é o caso de uma facada no senhor presidente da República, quando era candidato, também está em caso de inimputabilidade, tá? Agora, quando o cidadão tem consciência dos seus atos, imputabilidade. Aqui, estou corrigindo aqui. Imputabilidade. Imputabilidade. Certo? Imputabilidade. Na imputabilidade, é consciente
consciente dos seus atos e recebe sanção penal, podendo ser a prisão. Bom, podendo ser a prisão. Esses conceitos são muito importantes. São conceitos de propedêutica. E se a gente falar em propedêutica, a gente vai ficar, no mínimo, uns 5 semestres só estudando propedêutica a nível de direito penal. Porque você vai ter que entrar em sociologia, antropologia criminal, psicologia criminal, psiquiatria criminal e por aí lá vai. Então, a gente está tentando fazer conceitos básicos que você tem que fixar esses conceitos básicos. Alguém que ficou com alguma dúvida sobre imputabilidade, inimputabilidade, esses conceitos da norma penal, poder de coercitividade, ficou com alguma dúvida, gente? Até aqui? Ficou, gente? Então, vamos lá. Vou repetir para ficar bem claro os conceitos. Imputabilidade. A pessoa tem consciência dos seus atos. Não é doente mental. Só um parênteses. Não, doente mental é um termo errado que está no Código Penal há muito tempo, mas está errado. O termo hoje é transtorno mental. Mas eu vou falar como código para a gente não... Vocês vão ler no código, para não ficar uma dúvida, mas quando você lê doente mental, já sabe. Refira-se a transtorno mental. O doente mental é a pessoa imputável. Ela tem responsabilidade pelos seus atos. Anote aí, pessoa imputável. Ela tem responsabilidade pelos seus atos, não é doente mental. Tem consciência dos seus atos. Se cometer um crime grave, vai ter que ir para a prisão. Conceito básico. Inimputável. O inimputável, ele não tem consciência dos seus atos. Aí ele é irresponsável. Mas aí vamos usar um conceito de irresponsabilidade. Esse irresponsável não é uma pessoa que, por exemplo, irresponsável. Eu tenho que fazer uma prova naquele dia, não estudei, eu tenho que entregar uma pizza, sou entregador de pizza e não vou entregar. Uma pessoa que não cumpre com suas obrigações, é irresponsável. Pessoa que não dá bola para as outras pessoas, para as suas obrigações. Não é o caso dele. Irresponsabilidade penal, muito importante que vocês entendam esse conceito. Irresponsabilidade penal é a pessoa que não pode ser responsabilizada penalmente. Não porque ela queira, mas porque ela tem doença mental, ela tem problemas mental, ela sofre de transtorno mental. E nesse momento que ela sofre desse transtorno mental, ela precisa, já que ela sofre desse transtorno mental, ela precisa ser tratada. E aí se tem a medida de segurança. Certinho, gente? E aí, todo mundo entendeu? Ficou claro? Então, inimputável, ele não tem consciência dos seus atos, que é doente mental. Ele é irresponsável penalmente, não pode ser responsabilizado penalmente. E ele vai para o HCT, Hospital de Consultório e Tratamento, de forma compulsória, obrigatória pelo juiz, depois que receber a decisão do juiz, ou pode ir para o ambulatório, dependendo da gravidade e do caso dele, da periculosidade dele perante o seio social. Deu para entender, gente? Gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Vamos desligar. Qualquer pergunta pode fazer pelo microfone ou pelo chat, tá? Gente, ficou claro até aqui? Posso prosseguir? Obrigado, então. Tem alguma dúvida? Diga. Escreva no chat. É porque é longa, a pergunta é um pouco longa. Não sei se você está me ouvindo. Não estou te ouvindo bem. Às 18. Já tentei aumentar o som aí, alguma coisa sua aí. Então tá. Era sobre Matheus Meira. Você vai no... Escreve no chat, escreve rapidinho. Não consegue não escrever no chat? Tá, não consegue escrever no chat, mande um zap para mim. Ou pode mandar no grupo aqui. Ok. Você não está conseguindo escrever no chat, não? Você? Por quê? Não, é porque eu estou pelo celular aqui e tô... Mas tudo bem, eu vou tentar aqui, rapidinho. Escreve aqui no grupo, tá no grupo você? Eu estou no grupo. É uma dúvida em relação a isso mesmo. Escreve aqui agora para mim, que eu estou com o zap aqui agora. Tá certo. Escreve rapidinho aí. Estou esperando, rapidinho. Bom, então, estou esperando sua dúvida. Então, nós temos o imputável e nós temos o inimputável.
Agora vamos à questão de tirar a liberdade do cidadão no direito penal. Anotem aí. Agora, aqui A retirada da liberdade de ir e vir do cidadão no direito penal. Trabalhando aqui na área. Gente, tem microfone aí, dá para desligar? Vamos lá. A liberdade. Estou esperando no Zap, não recebi nada ainda, né? Ou no Zap ou no chat. A liberdade. Qualquer coisa, se você não quiser mandar agora, manda depois que eu te respondo. Tá bom? Sem problemas. A liberdade de ir e vir, o direito de ir e vir de cada cidadão, ele só deve ser retirado em última ratio. Bote aí. Última ratio. Última ratio é a última razão de ser. Por quê? Porque a liberdade é a regra no direito penal. A liberdade é a regra. A prisão, a retirada dessa liberdade é a exceção. Certinho? É a exceção. Para vocês terem um contexto, um arcabouço bem forte, vou fazer um link de um assunto mais aprofundado, mas não vamos aqui aprofundar porque eu estou dando conceitos básicos. Vocês sabem que aproveitando o link da prisão, eu quero fazer esse link que é muito importante para o direito penal, para entendimento do direito penal. Vocês sabem que ocorre um crime, né? Vocês sabem disso. A polícia vai investigar, né? Depois eu dou o rito disso aí, mas agora eu só quero fixar um conceito. Vai ter um processo judicial. No final do processo, quando tiver transitado e julgado, quando tiver julgado, terminar o julgamento, para vocês entenderem melhor, a pessoa é condenada e aí vai ser presa ou não. Mas certas pessoas oferecem periculosidade, os crimes são muito graves, existe uma reprovação social muito grande. Então, para que possa amparar-se, para que se possa amparar esse direito penal, para que possa existir, vamos dizer assim, uma garantia para a sociedade. Por exemplo, um assaltante de banco, todo mês está assaltando banco e matando gente. Você vai esperar, ele vai responder o processo de liberdade, você esperar não sei quanto para depois prender ele? Não. Aí surge o fenômeno em direito penal, que é a prisão preventiva, que vocês vão estudar mais na frente com mais detalhes. Aqui eu estou dando só conceitos básicos. Não recebi seu zap, tá? Quem queria mandar o zap para mim? Eu não recebi o zap. Certo? Não recebi os zaps. Então, depois você manda para mim a dúvida, não se preocupe não. Então, você tem a prisão preventiva. O que seria a prisão preventiva? O nome já diz, prevenir. Eu vou prevenir de que ele cometa novos delitos. Eu vou assegurar à sociedade que aquele agente perigoso, de alta periculosidade, vai ficar encarcerado para evitar que ele prejudique outras pessoas, que ele cometa novos crimes, que ele ameace testemunhas, que ele possa fugir, certo? Que ele possa tumultuar o processo. Então, eu dou a preventiva. Não esquecendo que a liberdade é a regra no direito penal e no direito processual penal. A prisão é exceção. Então, como é que eu posso tirar a liberdade de alguém preventivamente? E nós estamos banalizando a prisão preventiva no Brasil. Banalizando, porque a partir do momento em que eu pego um de vocês e prendo preventivamente, acabou a sua vida. Acabou a faculdade. Depois, para você voltar, como é que você vai voltar? Os colegas, gente, estive preso, cheguei aqui de volta. Não tem nem condição. Seu trabalho, você vai perder seu trabalho? Então, se você tem residência fixa, eu estou dando conceitos básicos, tá, gente? Não precisa se aprofundar muito, não. Só o básico mesmo aqui agora. É a propedêutica que vai acompanhar toda a matéria até o final, junto com os outros assuntos. Por isso que o link, a coisa vai se complicar durante o curso e tem que se complicar para aprofundar um pouquinho essa formação de vocês. É muito importante que se você se formou bem em penal, você vai passear nas outras áreas. Acredita em mim. Se tiver boa formação. Se não tiver, vai ter dificuldade.
E depois, para você, amanhã, depois decorar um assunto, fica mais fácil se você tem a base, se você tem a formação. Aqui o objetivo é a formação. Então, voltando aqui agora, eu estou dando para vocês habilidades e competências, tá? Linkando com a prática. Então, por exemplo, se você tem trabalho fixo, você tem um trabalho fixo, vou responder a tua pergunta daqui a pouquinho. Você tem trabalho fixo, você tem residência fixa, você estuda. É justo que te tirem tua liberdade preventivamente? Sem um devido processo legal? Sem um trânsito em julgado? É justo isso, gente? Não é justo. Não é justo. Não é correto. Você não representa periculosidade. Exceto se você vier cometendo vários crimes, se você for um serial killer, aí é diferente. Mas fora disso, não pode acontecer. Caso prático, eu gravo a aula, falo o caso prático, eu tenho poder como professor, poder de cátedra, e constitucionalmente de estudar casos de repercussão midiática, sem fazer nenhum juízo de valor. Eu coloco várias hipóteses. A hipótese de sim, outra antitese, antihipótese, etc. O caso do médico que jogou a médica, supostamente, ou ela se jogou, ou ele jogou, eu não sei, aí não conheço os autos, estou fazendo apenas hipótese acadêmica. Hipótese é aquilo que não é, a gente faz de conta que é para ver como seria. Então, ele jogou, e aí o que acontece? Ele teve a prisão preventiva decretada e foi revogada. Na minha opinião, ela foi revogada com certa razão. Se ele tem residência fixa, se ele tem trabalho, se ele tem advogado constituído nos autos, não é verdade? Se ele comparece a todos os atos processuais, ele não foge da justiça, então ele tem que ser julgado para depois ser apenado, ou seja, depois sofrer a sanção. Vamos ouvir aqui a pergunta dele aqui. A pergunta dele é Adilson. Em São Paulo, Matheus foi condenado imputável. Perfeito, você está pegando o ritmo. Teve perícia técnica. Aqui ele foi considerado, aqui em Salvador, foi inimputável. Lá em São Paulo, você está certo, foi imputável. E teve também perícia técnica. Ele, como estudante de medicina, próximo de se formar, não poderia ter forçado o seu transtorno mental por ser conhecedor. Eu sei que a pergunta é subjetiva. Perfeita, boa pergunta, eu vou falar aqui agora. Vou ler aquela outra. Boa colocação, Edi. Como uma pessoa que está perto de formar em um curso que é muito complexo, não tem saúde mental boa. As duas perguntas são muito boas e me vão forçar aqui a um certo aprofundamento, certo? Então eu preciso da atenção de vocês, tá? Como vocês fazem perguntas avançadas, eu tenho que também responder e aprofundar um pouquinho. Então, peço a paciência de vocês para explicar bem calmamente essas duas colocações de vocês aqui, tá? Pelo que eu sei do caso, inclusive eu trouxe para a nossa faculdade, para Cairu, no semestre retrasado, antes da pandemia, e posso fazer uma live com ele, Dr. Vivaldo Amaral, que é o advogado atual de Matheus Meira, atirador do shopping, é meu amigo. Meu amigo e irmão, gente boa. Ele é advogado atual. Eu trabalho com ele em algumas questões, ajuda, ele também me ajuda. A gente faz sempre essas parcerias. Ele é advogado de Matheus, ele trouxe realmente muitas informações, embora o caso esteja agora sob segredo de justiça. Todos os processos são públicos, certo? Preste atenção. Porém, alguns, por questão de resguardar a intimidade das pessoas, do réu, das partes, ele é segredo de justiça. Mas ele trouxe informações que não abalam o segredo de justiça, que não entram no processo em si. Informações sobre inimputabilidade, sobre doença mental, etc, etc. Fazendo aqui o contraponto de Matheus Meira, vamos fazer um histórico rápido, e aí com uma pergunta muito interessante, está dentro do tema, eu tenho que me aprofundar. Matheus Meira, quando ele entrou no cinema, fazem 23 anos isso, certo? Quando ele entrou no cinema e atirou, ele era o último ano de estudante de medicina, certinho? Ponto. Ele foi considerado, pelo clamor, né, social, você sabe que a mídia influencia, ele foi considerado imputável, embora tivesse um laudo de um psiquiatra, salvo engano, colocando ou a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade, certo? Que eu não vi ainda para vocês, mas que fica só a nível de informação. Imputabilidade totalmente responsável, inimputabilidade parcialmente, inimputabilidade totalmente irresponsável penalmente, não recebe a sanção penal e sim a medida de segurança, e semi-imputável, que é aquela pessoa que tem momentos de loucura e momentos de lucidez.
Então, ele recebe a diminuição da pena. Quem quiser ver tudo isso de inimputabilidade, quem gosta de estudar, quem gosta de aprofundar, quem gosta de ir mais além, certo? É o artigo 26 do Código Penal brasileiro. Tá lá. Bom, então, lá ele foi considerado imputado, foi para a cadeia. Aí ele vem transferido para Salvador, porque todo preso tem direito de cumprir a pena onde está a sua família. A família dele é daqui. Chegando aqui, como ele sofre de esquizofrenia, e esquizofrênico ouve vozes, né, alucinações auditivas, ele ficou ouvindo as vozes lá e a pessoa falando atrapalha. É como se ele estivesse conversando com alguém e o espanhol falando lá atrapalhou, ele pegou uma faquinha e deu uma furada no peito do espanhol, que não chegou a morrer. Então, ele não chegou a morrer, foi uma tentativa de homicídio. Ele foi a novo júri popular. Nesse novo júri popular, quem fez foi o doutor Vivaldo Amaral, conseguiu no júri a inimputabilidade. Colocar que ele é esquizofrênico e não tem responsabilidade pelos seus atos. Aí, a partir desse momento, ele foi para a HCT, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Devo entender esse caminho lógico? Agora, aqui você faz a seguinte colocação. Ele, como estudante de medicina, estudou psiquiatria, né, sabe o que é transtorno mental, lógico, já é praticamente um médico. Você estuda em medicina, ele é médico, né, lógico. Então, ele estudou, fez, ele sabe, e, na realidade, poderia estar fingindo. Sim, pode. A pessoa pode fingir tão bem que engane psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, engane todo mundo. Pode sim, com certeza absoluta. Mas, no caso dele específico, eu digo a vocês que não há fingimento. Não há fingimento. É real. E digo mais a vocês. O esquizofrênico, aí já estou entrando em psicologia criminal, que é propedêutica também aqui. Estou linkando, porque vocês me perguntaram, me puxaram. O esquizofrênico, ele é uma pessoa muito mais, em tese, inteligente do que as outras pessoas. Porque ele não vive num mundo padronizado nosso da lógica. Ele vai além da lógica. Vai além da lógica. Como ele vai além da lógica, ele consegue ter uma visão muito maior. Ele pode ter cursado todo o curso sendo esquizofrênico. O esquizofrênico, ele foge da realidade. Como ele foge da realidade, ele pega um livro desse aqui, ó, ele estuda e não deixa de ser esquizofrênico. O ego dele, que é uma função ego, a gente pode até depois, na propedêutica de psicologia jurídica, aprofundar um pouco. O ego, que é o governador nosso, nossa consciência, que é o ego, nós estamos aqui, nós somos normais, então o nosso ego está totalmente conectado à realidade. No caso dele, está partido. Metade na realidade e metade é na irrealidade. Isso dá uma potência de inteligência muito grande. Então, eu digo, ele pode estar fingindo? Pode. Mas, no caso dele, eu, pessoalmente, acredito que ele seja esquizofrênico mesmo. Ele é esquizofrênico. Ele tem transtorno mental. Para o Código Penal, tem doença mental. É inimputável mesmo. Certo? E aí, já entramos em aí um outro problema que eu vou só dar rapidamente para vocês refletirem. Depois a gente aprofunda, porque eu estou dando só essas noções. A pergunta que eu faço a vocês é que, se antes da lei anticrime, bote aí, para quem gosta de pesquisar e estudar. Quem não gosta de estudar, não estuda nada disso. Antes da lei anticrime, que foi a lei que o Moro fez, né, me parece 24 de janeiro de 2020, antes o tempo máximo de prisão era 30 anos. Lógico, se o tempo máximo de prisão, que você não pode ir e vir, né, também é de medida de segurança, meu entendimento. Depois passou a ser 40. Como o caso dele é antes, né? Eu pergunto, quando completar 30 anos, ele sai para o convívio social ou ainda vai ficar lá no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico? Um imbróglio jurídico e uma grande pergunta que depois vocês, eu estou formando mentes pensantes, juristas, irão pensar nessa situação. Já existe um laudo de um psiquiatra que diz que, para ele sair, no caso do inimputável, precisa de um laudo, anote aí, da cessação da periculosidade. Precisa de um laudo do médico psiquiatra da cessação da periculosidade. Já existe um laudo, está correndo em segredo, isso a gente ouve pela imprensa, né? Passou na mídia,
dizendo que já existe, não foi apresentado ainda, deve estar no processo, a gente não sabe, passou na mídia, de que há uma cessação de periculosidade. Então, se o médico já deu que ele tem a cessação de periculosidade, automaticamente o Ministério Público terá que ter um laudo da não cessação para mantê-lo lá, e o juiz terá que soltá-lo. E aí eu pergunto a vocês, como faz com a pessoa para reinseri-la no meio social? É uma grande pergunta que as mentes pensantes, que são vossas excelências, terão que analisar. Vamos prosseguir agora? Gente, ficou claro isso aí até agora? Ficou alguma dúvida? Esses conceitos são tão importantes para vocês terem a ideia do resto que vocês nem imaginam. Eu preciso que vocês tenham captado tudo isso, certo? Vai ficar no avar, tudo direitinho. Vamos prosseguir agora? Agora nós vamos para o conceito de direito penal, que é seguindo aqui a nossa matéria. E dentro do conceito de direito penal, nós vamos prosseguindo, que é o artigo 1º do Código Penal brasileiro, certo? A gente tinha dito na outra aula. Gente, qualquer dúvida aí agora, dá uma paradinha e me pergunta. Não deixa passar essa dúvida não, tá? Por favor, não deixa passar a dúvida. Depois fica complicado. Depois fica difícil. Não deixa passar, tá? Me pergunta que eu estou aqui para responder. Então, prosseguindo aqui agora, nós vamos para a seguinte situação. Nós vamos para, diante de tudo isso que eu falei, os assuntos que são de direito criminal, direito penal, eles foram erigidos pela periculosidade do agente, gravidade dos atos praticados, reprovabilidade social, foram elegidos a pena, a penal. Direito penal ou direito criminal, conforme nós já vimos a discussão da nomenclatura. Esse direito penal ou direito criminal, ele vai estar expresso aonde? A gente deu na aula passada, eu estou apenas repetindo. Código Penal Brasileiro, que é a maior compilação. É o Código Penal Brasileiro. Todos os crimes estão lá. Mas pode você encontrar em outra codificação? Pode, mais específico. Pode o Código Penal Militar. Você pode encontrar em leis penais extravagantes ou especiais. Anote aí, você vai encontrar tudo de penal. Código Penal Brasileiro, Código Penal Militar ou em leis penais extravagantes ou especiais. Tá? Por exemplo, a lei de tortura. Ela vai estar em leis penais extravagantes ou especiais. E outras leis também, certo? Que vocês vão ver aí. A lei de tortura e outras leis que vocês poderão ver. Então, vamos lá. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro e o conceito de direito penal. Já dei na aula passada toda. Dando aqui agora, certo? Para a gente não perder o fio da meada. Direito penal é o conjunto de princípios e leis. Leis, você já sabe onde é que estão essas leis. Código Penal Brasileiro, Código Penal Militar, leis penais extravagantes ou especiais. E os princípios. E nós vamos estudar os princípios de direito penal. Por exemplo, o princípio da legalidade. Anotem aí, princípio da legalidade de direito penal. Ele está expresso no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Está expresso no artigo 1º do Artigo Penal Brasileiro. Que você já tem que dar uma lidinha. Não há crime sem lei anterior que eu defina. Então, por exemplo, a aula passada que eu dei o exemplo, eu estar matando barata na porta da faculdade. É crime? Eu estar matando barata na porta da faculdade? Não é crime hoje. Então, eu posso ser apenado por isso? Não. Tem que existir uma lei anterior à minha prática. A minha prática delituosa. Tem que existir uma lei anterior. E essa lei anterior que tem que existir está no Código Penal Brasileiro, no artigo 1º, não há crime sem lei anterior que eu defino. E, ponto, prossegue. Está no Código, isso está no Código, artigo 1º do Código Penal. Não há pena sem prévia combinação legal. Artigo 1º do Código Penal. Então, não pode ter uma lei, você não pode ter uma... Para você ser considerado culpado, condenado por um crime, tem que ter uma lei anterior ao fato que você praticou. A lei existe em janeiro, você praticou o ato agora. Então, esse ato é delituoso. E também você não pode ser punido se não tiver uma lei anterior que estabeleça a sua punição. Então, o artigo 1º é claro. Não há crime sem lei anterior que eu defina. Não há
pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da anterioridade penal. Então, pelo conceito que nós estamos vendo aqui, que são conjunto de princípios, princípios anterioridade penal, legalidade penal, destinados a combater o crime, que nós já estudamos, e a contravenção penal. Está aqui, ó. Conceito de direito penal. Direito penal é o conjunto de princípios e leis destinados a combater o crime e a contravenção penal. Vírgula, mediante a imposição de sanção penal. Isso tudo nós estudamos hoje aqui. Mediante a imposição de sanção penal. Sanção penal pode ser crime ou contravenção penal. E aí abre parênteses. Pena ou medida de segurança. Nós estudamos isso tudo hoje aqui. Pena ou medida de segurança. Claro? Então, vou repetir o conceito de direito penal. Direito penal é o conjunto de princípios. Aqui nós já estamos diante de dois princípios. Princípio da legalidade e princípio da anterioridade penal. Da lei penal. E leis. Leis estão expressas no Código Penal brasileiro, Código Penal militar, leis penais extravagantes e especiais, destinados a combater o crime, que nós estudamos hoje, e a contravenção penal, mediante a imposição de sanção penal, estudamos hoje também. Abre parênteses, pena ou medida de segurança. Certinho, gente? Ficou claro isso aqui até agora? Ficou claro, gente? Ou ficou alguma dúvida? Ficou claro? Tá claro, professor, tá claro. Escreva aí, o seu som não está muito legal. Escreva aqui para mim. Ficou claro isso aí? Então, conforme eu tinha dito, anotem aí. Na próxima aula, nós vamos começar com o assunto alocação. Anote aí. Alocação na teoria geral do direito. A alocação na teoria geral do direito, que vai colocar o direito penal como no ramo público, direito público. A alocação na teoria geral do direito, que vai colocar o direito penal como direito público. Próxima aula vamos iniciar esse assunto. Alocação na teoria geral do direito, que vai colocar o direito penal como direito público. Certo, gente? Até aqui ficou alguma dúvida? Vou passar um questionáriozinho para vocês hoje, legal? Vamos lá? Vamos passar um questionário? Ficou alguma dúvida? Escreve aí, gente. Tem dúvida? Tem dúvida? Ou não tem dúvida? Vou passar então o questionário. Primeira questão, bora, vamos anotar. Depois vocês escrevem e botam no zap essas questões, pessoal. É bom a gente passar aqui, porque tira logo dúvida da questão. Não fica não com a dúvida na questão. Pelo menos na escrita da questão. Primeira questão. Gente, não tem dúvida nenhuma? Então, vocês estão maravilhosos, viu? Vamos lá, primeira questão. Explique a norma penal. Explique a norma penal. Segunda questão. Fale sobre a tripartição de Montesquieu. Fale sobre a tripartição de Montesquieu. Primeira questão, explica a norma penal. Segunda questão, fale sobre a tripartição de Montesquieu. Primeira questão, explique a norma penal. Segunda questão, fale sobre a tripartição de Montesquieu. Terceira questão. Fale sobre a norma penal. Fale sobre a norma penal. Terceira questão. Quarta questão. Estão copiando, gente? Dá um joinha aí. Dá um ok aí. Estão copiando? Estão ouvindo? Terceira questão. Fale sobre a norma penal. Quarta questão. Estão ouvindo, gente? Tá tudo legal? Dá um ok rápido aí.
Ah, porque eu não estou descendo a barra aqui, desculpa. Às vezes eu não desço essa barrinha aqui. Ah, beleza. A primeira explica a norma penal. E a terceira fala sobre a norma penal. Então, na primeira, é bom a gente copiar as questões aqui comigo para eu explicar a vocês. Na primeira é a norma penal geral, né? Civil, lá que a gente deu aqui agora. Na segunda, você desce a uma explicação de norma penal mesmo. Ligada ao direito penal. Certo? Quarta questão. Fale sobre a competência para legislar a norma penal. Quarta questão, fale sobre a competência para legislar a norma penal. Competência para legislar a norma penal. Quinta questão. Fale sobre periculosidade gravidade e repercussão social nos crimes. Professor, por favor, repita a quinta para mim. A quinta, fale sobre, essa última que eu estou falando aqui agora, né? Fale sobre periculosidade do agente, só concluir aí que eu não tinha colocado, periculosidade do agente, gravidade do crime e repercussão social criminal. Certo? Porque o crime vai envolver essas três questões. Periculosidade do agente, gravidade do crime, repercussão social criminal. Em tese, né? Lógico, vai envolver várias questões, mas essas são muito fortes. Sexta questão. Explique a sanção criminal. Explique a sanção criminal. Sétima questão. Sétima questão. Fale sobre o imputável. Imputável. Oitava questão. Fale sobre o inimputável. Fale sobre o inimputável. Nona questão. Fale sobre a medida de segurança. E décima questão. Décima questão. Explique o conceito de direito criminal. Certo, gente? Deu para entender? Deu para entender, gente, até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Temos alguns minutos aí. Querem fazer alguma colocação, alguma coisa interessante que a gente possa debater aqui agora? Sim, gente, e aí?
Professor, repete a nona, por favor. A nona, quem copiou aí a nona? A nona acho que foi a medida de segurança, não foi? Foi. Fale sobre a medida de segurança. E a 10ª, explique o conceito de direito penal. Certinho, gente? Explique o conceito de direito. A Franciane já está usando direito criminal, eu deixo também, que é uma opção. Eu acho que a gente pode escolher, vocês podem escolher falar direito criminal e direito penal, porque todos os dois estão corretos, certo? E aí eu já passei uma pesquisa para vocês, aproveitando esses minutos finais da aula, para que a gente possa, cada um, optar desde o início. Eu acho que a gente faz assim, mentes pensantes, juristas, que eu quero fazer de vocês é isso, desde o início optar ou direito criminal ou direito penal, e você começa a falar assim, ela já começou a falar em direito criminal, então já nota que ela opta pelo direito criminal, tem gente que opta pelo direito penal, né? Então, até o nome dessa matéria é direito penal, mas pode ser direito criminal também, é a mesma coisa no sentido, né? Então, o sentido de penal, aproveitando esse gancho que vocês vão fazer essa pesquisa, é interessante, você falou interessante, na Constituição Federal é penal ou criminal? Aí, outra pesquisa interessante, podem fazer a pesquisa nos conceitos criminais e outros conceitos, botem aí. Dentro da pesquisa penal ou criminal, vocês podem fazer essas pesquisas dentro da Constituição Federal, outros ordenamentos estrangeiros, etc, etc. Eu acho assim, eu sigo, as dúvidas, vocês podem no grupo, ao decorrer dos estudos, ou nas próximas aulas, não se preocupe. Você só não pode ter dúvida em um momento na prova. Aí você não vai ter dúvida nenhuma, tá? Você tem que ser sem dúvida, fazer a prova sem dúvida. O resto você pode tirar dúvida a qualquer momento. Agora, só para fechar aqui, um pouquinho só, já está no tempo de fechar a gravação. Por causa do horário, senão o Google não carrega, mas eu vou fechar aqui agora. O direito penal, certo? Eu gosto, eu uso, né? Eu acho que tem grandes... Mas ele, como você fala penal, dá a impressão de quê? De pena, né? E pena dá a impressão de castigo. Modernamente, eu posso dizer, eu pessoalmente, é castigo? É. Mas não é só um castigo, né? Ele é ressocialização, ele é reintegração. Então, o direito criminal também, acredito que possa ganhar no futuro grande corpo também, tá? Mas são duas nomenclaturas que a gente já viu aí, nome e iuris, ou seja, o nome jurídico. E o nome jurídico ele vai variar de acordo com o entendimento de cada um. E não esqueçam que o nome das coisas são sempre convenções, né? O nosso nome, quem colocou foram nossos pais, é sempre convenção. Então, pode ser direito criminal, como pode ser direito penal. Gente, tem muita informação sobre aqui. A resenha crítica, o artigo científico do tema História do Direito Penal, que está no AVAR, é sobre um livro específico? Acredito que não, é um compilado de vários livros. E mais outra pergunta. As pesquisas foram sobre o conceito de crime hediondo versus contravenção penal? Eu acredito que sim, só foram essas pesquisas que eu passei, tá? Eu vou passando, tá? E aí eu vou anotando aqui alguns pontos, mas vocês têm que anotar aí, porque às vezes eu vou passando e aí vocês vão ter que acompanhar. Acredito que você está certa, Camila. Pode fazer essas pesquisas assim, nesse sentido, tá? Inclusive, é bom que vocês já comecem a ter a noção do crime hediondo, da contravenção penal, do crime propriamente dito, etc, etc, etc. Só um adendo também importante, antes que eu me esqueça. O crime hediondo, eu acho que eu disse na aula passada, mas é bom eu repetir. O crime hediondo, ele surge como um crime mais grave do que os crimes. Ele é um crime mais grave do que os crimes. E vocês sabem como surgiu o crime hediondo? Através, anotem aí, é importante que vocês vejam esse caso, é um caso antigo, da Daniela Pérez, daquela menina que foi assassinada pela Paula Tomás e pelo Guilherme de Pádua, né? Que, quer dizer, foram julgados e condenados nesse sentido, não estou aqui fazendo juízo de valor. E que a mãe dela é a Glória Pérez, da Rede Globo. Ela fez uma campanha muito grande e o caso ganhou repercussão midiática. Olha aí, ó, repercussão social. A partir daí da repercussão social, vem para o ordenamento jurídico, o legislador faz, surgiu a lei
dos crimes hediondos. Crimes hediondos como crimes mais graves, mais perigosos, periculosidade do agente, mais gravidade do ato, certo? E mais reprovabilidade social. Então, ele sobe uma categoria a mais, que é o chamado crime hediondo. Gente, por hoje eu estou satisfeito com o trabalho, muito obrigado, espero que terça-feira estejamos juntos. Qualquer coisa no Zap, a gente pode sempre se comunicar. Eu só peço, sim, com certeza, em alguns casos, né? Alguns casos. Eu só espero que o Zap a gente possa utilizar para informações acadêmicas, científicas. Não pode brigar em Zap, porque quando tem esse problema que acontece, eu aí boto só o administrador manda mensagem. Eu quero que vocês também mandem, mas sempre academicamente, sem discórdia, sem brigas e sempre harmonicamente, tá bom? Eu quero agradecer a vocês, por gentileza aí adicione Lidiane no grupo, bote aí, gente. 9875 o meu número do Zap 98 Lidiane 9875 17599. Meu Zap 7199103 00. Tá no Avá meu Zap, tá? 71991030089. O meu Zap e o meu e-mail. Professor doutor Martinez @hotmail.com. Professor doutor Martinez @hotmail.com. E a mesma coisa é o institucional da cairu.cairu.br. Certo? Aí vocês podem me adicionar no Zap, quem quiser também, pessoalmente. @cairu.br. Professor doutor Martinez @cairu.br. Professor doutor Martinez @hotmail.com. No Zap vocês podem me adicionar individualmente e peço a todos aí os administradores que vão adicionando também vocês para ficarem no grupo certinho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo uma semana abençoada por Deus e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bons estudos, boas pesquisas e boa formação para vocês em penal. Se formou bem em penal, passeia nos outros ramos do direito. Não esqueça disso. Grande abraço, professor Martinez. Até a próxima.